boa noite, boa noite. Vamos lá, começar aí. Hoje nós vamos falar sobre solidariedade. É um tema que para o momento é bastante propício, mas de fato, o que é isso? Será que nós temos praticado de verdade? Será que nós sabemos a importância da solidariedade e quando aplicar em nossa vida e na vida do próximo? Eu sou Alcione Silva, sou coach, sou palestrante, sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e faço parte aí do time MVS, que é o nosso time de mentores do método Vida de Sucesso. Então vamos lá. Então, solidariedade. O que é essa palavra tão bonita e às vezes tão falada, né? Nada mais é do que um valor universal. É aquele cuidar de si, mas principalmente, estar aberto para cuidar do outro. 20 de dezembro, nós comemoramos o Dia Internacional da Solidariedade. Mas em nossa vida, como isso tem sido aplicado? Como nós podemos aplicar? Solidariedade nada mais é do que desenvolver em você a bondade, a empatia, o amor, o cuidado com o outro. Ou seja, traduzindo, ser solidário é comprometer-se com o bem comum, tanto seu quanto do outro. Mas quando, de fato, que nós podemos praticar a solidariedade? Em algumas atitudes no nosso dia a dia, atitudes simples, porém que traz grande impacto na vida de quem recebe e também na vida de quem está disposto a doar isso. Então, por exemplo, eu vou citar aqui algumas formas onde nós podemos identificar claramente onde aplicar a solidariedade. E o que nós não devemos fazer? Primeira coisa, quando você faz um ato solidário, jamais use a solidariedade. Oi, Elis, boa noite, seja bem-vinda. Então, jamais utilize a solidariedade para autopromoção. Por exemplo, nós estamos em um momento, como eu falei no início, propício para tudo isso, o ambiente super favorável, mas o que nós precisamos fazer? Se eu sair para realizar um ato solidário, isso não deve ser algo que vai me promover. Isso deve ser algo que eu devo fazer com o coração, exclusivamente com o coração. Por exemplo, se eu doei algo, eu não tenho que utilizar isso simplesmente ao meu favor. Isso tem que ser realmente uma entrega muito grande para que o outro seja beneficiado. Algumas pessoas, e aqui entra duas questões que às vezes chega a ser até polêmica. Algumas pessoas faz, um ato solidário e ela prefere ficar simplesmente para ela. Eu particularmente, eu gosto mais de fazer e ficar para mim. Mas tem aquelas pessoas que gostam, por exemplo, de fazer uma ação e elas gostam de expor. E aí entra as duas questões. E isso vai de quê? Do coração, tá? Não cabe a nós julgar se isso está certo ou se está errado. Então, algumas pessoas gostam de fazer e expor, por exemplo, em redes sociais. E quais são os dois pontos a serem considerados aí? E como eu falei, não tem certo e nem errado. Algumas, infelizmente, vão utilizar para autopromoção. Outras vão utilizar esse ato público, que elas acabam tornando público, como uma forma de influenciar outras pessoas, tá? E aí eu já quero saber a sua opinião, Você é daquela pessoa que gosta de fazer e ficar para você, ou para, no máximo, algumas pessoas muito próximas? Ou você é do tipo que pratica, mas que você quer viralizar isso para que influencie outras pessoas? Compartilha aí comigo, o que você gosta, Qual é o seu perfil mais dominante nesse sentido de solidariedade?
Um outro ponto dentro do onde eu posso avaliar a minha solidariedade e agir realmente com solidariedade, sem olhar para o outro no momento que eu decido ajudar alguém e essa pessoa ela tá ali em uma situação um tanto delicada, não cabe a mim, e aí entra na questão, ser realmente solidário. Eu não posso ajudar, por exemplo, alguém e julgar essa pessoa pela condição que ela está vivendo ou que ela está passando naquele momento. Ou seja, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar sem julgar essa pessoa. E é um desafio, né? Porque o ser humano por si, ele já, como é que eu posso dizer? Ele tem essa tendência de olhar para você e já fazer a leitura, às vezes um pré-julgamento. Então é natural do ser humano, mas nós precisamos, em um ato solidário, entregar o nosso melhor sem julgar a pessoa pelaquela situação que ela está vivendo naquele momento. Então esse é um ponto extremamente importante dentro de um ato solidário. Olha aí, a Bárbara disse que tá ruim esses dias. Olha aí, a Luana, bem-vinda, Luana, boa noite. Então, Elis, realmente, né? Eu sou, né, dessa linhagem, eu aprendi que o que se faz deve ficar guardado para você. Isso quando se trata de um ato solidário, né? Existem várias ações nesse meio aí, mas falando exclusivamente de solidariedade, eu também prefiro ficar para mim. É algo ali que eu acho que conforta o coração, te faz... É como se fosse algo que você colocasse ali, deixasse meio inflado, né? Mas de coisa boa. Então eu também prefiro deixar guardadinho ali. Uma outra coisa que nós precisamos fazer dentro de um ato solidário é evitar expor as pessoas sem o consentimento delas, né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado, porque se a pessoa ela já está necessitando de um ato solidário, imagina se você expõe sem o consentimento dela. Você vai causar mais dores, você vai causar talvez um trauma, enfim. Então tem que ter esse cuidado de não expor a pessoa que recebeu aí ao seu cuidado, a sua atenção. Um outro ponto dentro da questão da solidariedade é você poder ouvir. Às vezes nós pensamos muito na solidariedade no dar, né? No contribuir, talvez financeiramente, ou fazer um favor, né? Mas dentro da solidariedade, nós temos outros pontos extremamente importantes, e um deles, que nesse momento que nós estamos passando, eu acredito que muitas vezes é mais importante do que o alimento, do que o dinheiro, que é o ouvir. Ouvir na íntegra. Diferente do que muitos de nós estamos acostumados, ou em alguns momentos nós estamos acostumados, é simplesmente escutar a pessoa ali, a pessoa fala, às vezes você já está no automático, você já quer responder para aquela pessoa, mas a partir do momento que você senta com a pessoa simplesmente para ouvir essa pessoa, isso também é um ato solidário. E principalmente pessoas que estão passando por momentos delicados, que no caso é a nossa realidade atual. Hoje eu fiz uma conferência, e nessa conferência eu não conhecia a pessoa, enfim, íamos tratar exclusivamente de um assunto pontual. Quando terminamos o assunto, só para vocês terem ideia da necessidade que as pessoas hoje estão, pelo momento que nós estamos vivendo, com a necessidade de serem escutadas. E muitas vezes quem está dentro de casa não para fazer isso. E eu terminei aquela conversa ali, aquele assunto, em aproximadamente 15 minutos, só para vocês terem ideia. A pessoa, quando terminou o assunto, que eu falei, então, tá ok, encerramos por aqui. Aí ela fez questão de fazer a pergunta,
Me fala, como que tá a sua cidade? Como é que tá o corona aí? Gente, ela não queria saber como que tava aqui. Ela simplesmente criou um meio, uma ponte para falar mais de 20 minutos sem parar sobre a situação dela, sobre a realidade dela. E olha, é uma pessoa que hoje não tem necessidade financeira, é dentista, enfim, né? Então, situação financeira, ok, mas a única coisa que está incomodando ela nesse momento é o contato com pessoas, o ouvir. E ela falando da carência, da necessidade que ela tá hoje de sentar, de poder replicar o que sempre fez, que era sentar com os netinhos dela e cuidar deles. Mora em cidades separadas. Ela disse que nunca passou um final de ano sem estar com eles, e esse, por causa dessa questão, eles vão passar. Então, ela começou falando sobre isso e ela falou aí mais de 20, acho que quase 30 minutos sem parar, eu só fazendo. Sim, verdade. Então, eu não falei, só ela falou. E quando terminou, aquela mulher que estava ali meio introvertida, ela já terminou com um sorriso, conversando mais alegre, mudou totalmente o semblante. Então, o meu objetivo ali não era exatamente isso, até porque eu não sabia da realidade. Mas, quando terminou, eu entendi, né? Que existia um propósito por trás daquela conversa. E era exatamente de ouvir. E eu tinha, inclusive, uma pessoa comigo aqui que eu precisava de atendimento. Eu fui no WhatsApp e falei, aguarda um pouco. A pessoa estava aqui comigo, mas eu fui no WhatsApp e falei, eu não podia falar para ela ver. Aguarda um pouco que ela precisa ser ouvida. E a pessoa entendeu, ficou ali, me aguardou. E foi muito bacana, tá? Eu acho gratificante para ela, mas principalmente para mim, né? Eu terminei a conferência feliz. Então, se você tem 2 ouvidos, se você tem um ouvido, aproveite. Utilize isso para fazer um ato solidário. Existem muitas pessoas nesse momento que estão precisando. Compartilhe o seu conhecimento. Nós vemos pessoas que aprendem, sabem, mas sabem para si. E, às vezes, evitam de compartilhar. E não precisa ser algo grandioso. Algo que você saiba mais que o outro. Compartilhe. Porque aquilo pode fazer total diferença na vida daquela pessoa. Então, você não precisa ser expert em algo, você não precisa ser uma referência, mas se você souber algo a mais, e principalmente quando a outra pessoa está precisando, compartilhe. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Se coloque à disposição, por exemplo, para ajudar pessoas. E aí, se tratando ainda do momento que nós estamos vivendo, nós podemos fazer pequenas ações que podem mudar o dia, a semana, a vida de uma pessoa. Como, por exemplo, se você mora em um local que tem idosos, se oferecer para fazer algo, ir no mercado, fazer alguma coisa que possa somar na vida dessa pessoa, faça. E pode ter certeza que essa pessoa será grata e que a vida tratará de te recompensar da melhor forma possível. Então, contribua com doações, dinheiro, contribua também um ato solidário, mas contribua principalmente com o seu tempo, com o seu conhecimento, porque isso, na maioria das vezes, agrega muito na vida do outro. Uma outra coisa que às vezes nós nem atentamos, mas que nós podemos fazer muito mais, por exemplo, nos tornar doadores. Isso é sim um ato solidário. E aí eu vou falar por mim, tá? Eu tenho muito medo de agulha, furar, eu tô passando mal, se eu ver qualquer coisinha, cortar o dedo aqui, eu não olho. Se eu vou tirar sangue para fazer exame, se eu vou fazer exame de sangue, eu não olho, eu viro pro outro lado. Então, assim, eu tenho muito medo, mas eu decidi que eu vou fazer doação de sangue. Por quê? Eu passei por uma experiência, e só para você entender o quanto um ato solidário é importante.
E às vezes a gente nem para analisar isso. Eu passei pela experiência de ter a minha irmã, né, no hospital, e que ela precisava de bolsas de sangue. E aí você identifica, talvez você nem tenha parado para pensar sobre isso. Às vezes a gente vê uma propaganda, é só uma propaganda, mas não é. Uma bolsa de sangue pode salvar uma vida. E eu passei por essa experiência muito de perto, né, de precisar de uma bolsa de sangue. E às vezes o hospital, aquele ambiente não ter para fornecer. Então, independente do seu tipo sanguíneo, independente, né, se alguém esteja precisando, já se disponibilize para isso, tá? E no momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que diminuiu bastante, né, esse processo. Então, torne-se um doador. Pode ser de sangue, que é o mais fácil, mas de repente pode ser de medula também, pode ser de órgãos. Nós nunca sabemos de fato como nós vamos partir daqui, né? E um coração, um rim, um fígado, uma córnea pode fazer total diferença na vida de uma pessoa. E por fim, a solidariedade, no geral, nós atribuímos muito ao que está fora. Mas vamos trazer ela agora para dentro da nossa casa. Às vezes pensamos no vizinho, às vezes pensamos naquelas pessoas que nós vemos na TV, mas como que tá o nosso grau, o nosso nível de solidariedade dentro da nossa casa? Com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. Que às vezes dar um sorriso pro de fora é fácil, mas você às vezes acorda e não tem coragem de dar um bom dia, de dar um sorriso, de sentar na mesa para o almoço e falar, me fala, como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua noite? Por que você tá diferente? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? E isso nós vemos que tem sido cada vez mais distante dentro das famílias. Então, que nesse final de ano, se a gente puder fazer uma reflexão sobre solidariedade, que essa reflexão e que esse ato solidário comece dentro da nossa casa. Porque o nosso maior patrimônio, o nosso maior bem, é a nossa família. E talvez algumas pessoas falem, ai não, minha família não presta. Eu imagino que quando você diz isso, você precisa de fato ver, né, seus princípios, seus valores, onde tudo começou, por que tudo começou e como mudar. Porque tem alguma coisa errada. Família é base. Uma família bem estruturada, ela te leva para pilares extraordinários. E a partir do momento que você olha a sua família como algo negativo, muito provavelmente você precisa mudar muita coisa em você. E talvez olhar para dentro de você nesse momento vai doer. Ou talvez você nem queira, mas é necessário. Então, para ser solidário, comece sendo solidário em casa. Comece dando um sorriso, comece dando um bom dia, comece dando um abraço para dormir. Comece dando um abraço para acordar. Porque um abraço cura, um sorriso transforma o dia de alguém. O ouvir pode salvar uma vida. E eu falo isso por experiência. Um dia eu terminei de fazer uma live e tinha uma das meninas que assistiram que eu não falava, que assistiu que eu não falava há muito tempo já. E eu tinha perdido o contato dela, mas ela estava no meu Instagram. E quando terminou a live, ela me chamou no direct. Ela falou assim: o que eu faço? Que bom que eu assisti a sua live. Eu estava precisando. O que eu faço da minha vida? Eu
O único pensamento que vem na minha cabeça é pensamento de suicídio. E aí eu fui conversar com aquela pessoa e eu né, e aí quando eu fui ouvir aquela menina conversar, eu descobri que o problema dela estava em casa. Então, o que falta? Às vezes, ouvir, sentar, conversar, deixar a arrogância de lado, o orgulho de lado, que eu acho que é um dos piores vilões em nossa vida. É você deixar, né, o orgulho ali, sentar e ouvir, perguntar e às vezes até falar e pedir perdão, pedir desculpa se for necessário. E eu comecei por muitos dias com aquela menina, né? Imagino que hoje, acredito que tá bem, né? Porque a gente conduziu aí por um processo. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela poderia ter cometido um suicídio, ela poderia não ter entrado nesse círculo. Por quê? Porque era uma angústia muito grande mediante ao que ela estava vivendo ali. Então vamos cuidar da nossa família. Porque depois que a vida parte, a vida vai, é tarde. Não adianta chorar depois que foi. Muitas famílias estão perdidas por questões pequenas, mas que fazem total diferença como base. Então, a minha mensagem hoje é que realmente você reflita um pouco, né, sobre ser solidário. Ser solidário não se trata apenas de doar tempo, de doar dinheiro, mas de um cuidado genuíno que você pode e deve ter com as pessoas que estão fora no seu ambiente, mas principalmente com aquelas que fazem parte do teu convívio. Porque onde eu emano comportamentos, sentimentos, energia boa, volta para mim coisas boas. Então você está construindo o espaço onde você vive. Então que nesse final de ano nós possamos aí realmente refletir. E principalmente agora, onde temos limitação do que vamos fazer, temos limitação de até onde podemos ir, limitação da família, da quantidade de pessoas que vão estar conosco. Então vamos parar um momento, talvez desconectar da internet, talvez desligar de tudo e cuidar daqueles que estão ali bem pertinho de você. Então que a solidariedade realmente esteja presente neste final de ano, porque nós precisamos demais dela para esse momento, tá? Então, só agradecer a participação de cada um de vocês, desejar que esses últimos dias de 2021 sejam extraordinários, mais que 2020, né? Mas que 2021 seja realmente um ano diferente, um ano de construção, um ano de produtividade, um ano de realizações na sua vida. Então, beijo a todos, boas festas. Alcione não vai ter festa, faça a sua festa em casa, faça o seu jantar em família, bote o som, aproveite, curta com quem você tiver. Então, boas festas, boas celebrações. Família? Abrace muito.